Olá! Hoje a gente vai desvendar uma mágica que acontece o tempo todo, bem debaixo dos nossos narizes. O clique. Vamos seguir o rastro de uma informação, sabe? Ver essa jornada incrível que os dados fazem, cruzando o planeta inteiro em menos de um piscar de olhos. Pois é, já pararam para pensar nisso? Como pode um simples clique aqui nos conectar com um servidor que está, sei lá, do outro lado do mundo e a resposta chegar quase que na mesma hora? É exatamente essa pergunta que a gente vai responder passo a passo. Então, vamos nessa. Bom, para a gente entender a internet de hoje, a gente precisa primeiro voltar um pouquinho no tempo, lá para uma época em que os computadores eram basicamente ilhas, completamente isolados. Foi a necessidade de fazer essas máquinas conversarem que deu o pontapé inicial para tudo que a gente conhece hoje. Olha só, lá nos anos 40, 50, os computadores eram uns monstros gigantescos que faziam uma tarefa de cada vez, sem interação nenhuma. Agora, compara com hoje. A gente tem aparelhos superpotentes no bolso, todos ligados uns aos outros, trocando informação sem parar. Essa mudança de um mundo totalmente isolado para esse mundo conectado só aconteceu por causa de uma coisa: as redes. E qual era o objetivo principal disso tudo? A missão era, na verdade, bem simples, mas revolucionária. Era permitir que as pessoas compartilhassem equipamentos caros, tipo impressoras, que pudessem trocar arquivos e mensagens de um jeito fácil, e claro que tudo isso fizesse as empresas economizarem e produzirem muito mais. Certo. Agora que a gente já sabe o porquê, vamos dar uma olhada no como. Toda e qualquer rede, desde a mais simplesinha até a mais complexa, é feita com algumas peças fundamentais. A primeira peça desse quebra-cabeça é o cliente. Pensa num celular, num notebook, qualquer aparelho que pede alguma informação. Quando alguém entra num site, o navegador da internet age como um cliente. Ele está pedindo a página para poder mostrar. E quem é que responde esse pedido? É o servidor. O servidor é um computador super potente que fica ligado o tempo todo, só esperando os clientes pedirem alguma coisa para ele poder entregar. É essa relação de pedir e entregar que acontece milhões de vezes por segundo na internet. Agora, o interessante é ver como esses clientes e servidores se organizam. Em redes pequenas, tipo em casa, dá para usar um modelo ponto a ponto, onde todo computador é cliente e servidor ao mesmo tempo. Mas em redes maiores, o modelo cliente-servidor com máquinas só para isso dá muito mais segurança e funciona bem melhor. Mas claro, para essa conversa toda acontecer, os dados precisam de um caminho físico para viajar. Esse caminho pode ser por mídias guiadas, que são os cabos, como os de rede e a fibra ótica, ou por mídias não guiadas, como as ondas de rádio do nosso bom e velho Wi-Fi. Beleza, então já temos as peças e as conexões. A próxima pergunta é: como a gente organiza tudo isso? É aí que entra o que a gente chama de topologia, que é basicamente a planta baixa da rede. Hoje em dia, a topologia mais comum, de longe, é a estrela. Cada aparelho se liga a um ponto central, tipo um switch. Ela é bem legal porque se o cabo de um computador der problema, o resto da rede continua funcionando numa boa. O único, porém, é que ela tem um ponto fraco. Se esse aparelho central pifar, aí a rede toda cai. Um modelo bem mais antigo é a topologia em barra. Nela, todo mundo dividia o mesmo cabo principal. Era um sistema bem simples, mas também super frágil. Qualquer probleminha nesse cabo já era o suficiente para parar tudo. Foi muito importante lá no começo, mas hoje já é peça de museu. E no outro extremo, no quesito confiança, a gente tem a topologia em malha, ou mesh. Aqui, a ideia é que todo mundo se conecta com todo mundo. É um sistema absurdamente redundante. Se um caminho falha, existem vários outros. O problema, o custo e a complexidade para montar um negócio desses são gigantescos. Ok, já temos os aparelhos e o mapa físico. Mas como é que eles conversam de um jeito organizado, sem que todo mundo tente falar ao mesmo tempo e vire uma bagunça? É aqui que a mágica dos protocolos acontece. Olha, essa frase resume tudo de um jeito brilhante. Um protocolo é tipo a etiqueta da rede. São as regras de boa convivência que garantem que a comunicação seja organizada e que a informação chegue certinha no destino. Sem os protocolos, a rede seria um verdadeiro caos. Um exemplo clássico disso é um protocolo chamado CSMA/CD. O nome é complicado, mas a ideia é genial. Significa basicamente ouvir antes de falar para não dar trombada. É o seguinte, antes de um aparelho falar, ele ouve para ver se o caminho está livre. Se dois falarem ao mesmo tempo, dá uma colisão. Aí os dois param, esperam um tiquinho e tentam de novo.
É como uma conversa educada, onde um espera o outro terminar de falar. E para essas regras todas funcionarem, cada aparelho precisa ter uma identidade única. Essa identidade é o endereço MAC. Pensa nele como se fosse o número do chassi de um carro. É um código físico que vem gravado de fábrica na placa de rede e que não muda nunca. É a impressão digital do dispositivo. Certo. Agora que a gente já entendeu como uma rede pequena funciona, vamos aumentar a escala. Vamos ver como a gente consegue se conectar com o mundo inteiro. A rede Wi-Fi de casa ou do trabalho é uma LAN, uma rede de área local. Agora, quando a gente conecta várias dessas LANs, espalhadas por cidades, estados e países, a gente cria uma WAN, uma rede de longa distância. E aqui vem o pulo do gato. A maior WAN que existe é a própria internet. E essa é talvez a ideia mais poderosa de todas. A internet não é uma coisa só. Não existe uma empresa internet. Ela é, na verdade, uma rede de redes. É um conjunto gigantesco e descentralizado de redes independentes que concordam em conversar entre si usando as mesmas regras, os mesmos protocolos. Não tem um dono. É um acordo de cooperação global que, por incrível que pareça, funciona. E como os dados viajam por essa teia global imensa? É aqui que entra a inovação que mudou o jogo completamente: a comutação de pacotes. Antigamente, a ideia era criar um caminho exclusivo para a comunicação, tipo uma ligação de telefone antiga. Mas isso era um desperdício. A grande sacada foi: e se a gente quebrasse a informação em pedacinhos, em pacotes? Cada pacote tem um endereço e pode pegar um caminho diferente para chegar no destino, onde tudo é montado de novo. Pense em mandar um livro, só que uma página de cada vez. Essa ideia simples é o que faz a internet ser tão eficiente, forte e capaz de se adaptar a qualquer problema. Então, da arquitetura física até as regras de etiqueta digital, são esses os pilares que permitem que um clique viaje o mundo. Mas agora, com a explosão da internet das coisas e bilhões de novos aparelhos se conectando a cada dia, a pergunta que fica é: como é que essas regras fundamentais que a gente viu hoje vão precisar evoluir para dar conta do futuro?